Estamos de volta com o programa Ação Nacional e hoje nós estamos falando sobre ética na política. Estou com dois convidados aqui, que é o professor Marcel Sheida, professor de ética da PUC, e também o professor Paulo de Tarso, que é cientista político da Unicamp, está aqui batendo um papo com a gente. Professor Paulo, desculpe eu interromper o senhor no final do último bloco, mas só para a gente retomar esse assunto da questão do Estado e moral, o senhor estava falando que a moral supera, quando a moral supera a ética, é um problema. É gravíssimo, porque você, por exemplo, só retomando a questão, essa ideia de que os costumes são os elementos que vão dar base para o Estado, para a formação de um Estado, ela é real na medida em que você depende de regimes políticos, de sistemas políticos para definir isso. Sob o ponto de vista do direito, por exemplo, a ideia do costume como elemento determinante das leis, da estrutura do Estado, é visto em alguns países. A Inglaterra, por exemplo, o direito consuetudinário determina isso. É o costume que vai definir como é que as leis e as regras vão funcionar. A herança romana, do direito romano, já é diferente. Quer dizer, você precisa formular uma série de regras. Essas regras têm que estar materializadas, escritas, isso, né? Por isso que você precisa de uma Constituição para determinar o surgimento. Tem que estar escrito na Constituição o que é o Estado, por que ele existe e para que ele veio. E a partir daí você deriva todos os demais ordenamentos jurídicos que vão dizer o que pode e o que não pode, né? Via de regra, é mais o que não pode do que o que pode. Quer dizer, a base fundamental do direito, como nós conhecemos aqui a partir da herança romana, é o não. Você não pode fazer isso. Não é aquilo que você pode fazer. Então, mas isso é fruto de uma série de desenrolar da história humana, das relações sociais, e é aí que eu consigo entender por que determinados países alcançam mais rapidamente um desenvolvimento socioeconômico e político e outros demoram um pouco mais e outros não conseguem alcançar. Sim. Porque é nessa formação desse Estado que esses elementos garantidores da ética não existem, ou pelo menos estão, vamos dizer assim, de certa forma, pressionados ou, vamos dizer assim, influenciados pela moral, que é individual, que é particular. Então vamos pegar o caso brasileiro, nós estamos discutindo a eleição 2018. É um país de 500 e poucos anos que faz 200 que extinguiu a escravatura. Ora, eu ainda não... que não faz 200 anos que extinguiu a escravatura. Eu estou com 120 anos, 120 e poucos anos, 120 anos da abolição da escravatura. Qual é o problema disso? É pouco tempo? Não, não é pouco tempo. O problema é que eu não resolvi essa abolição ainda. Quer dizer, se você pegar o modelo norte-americano de abolição, que se dá a partir de uma guerra em que o conflito moral se resolve numa guerra civil, aqui o conflito real não se resolveu, o conflito moral e real não se resolveu, e ele passa a ser incorporado como natural. Então, qualquer mensagem que você proponha sobre, por exemplo, cota racial, já é recebido por parte da sociedade como onde já se viu, eu ter que pagar por isso, o que é um discurso moral racional. Mas ele não corresponde à realidade da história desse país. Eu preciso resolver a abolição, eu não resolvi a abolição. Os Estados Unidos faz uma abolição, dá um pedaço de terra para cada escravo e indeniza o escravo com $200. No Brasil, você faz uma abolição a partir de uma carta assinada em que o prêmio do escravo que construiu a riqueza foi ser expulso da fazenda. E aí você precisa pegar Gilberto Freire e entender como é que se formam as cidades brasileiras, o problema da submoradia. Pega lá, Sobrados e Mocambos, do Gilberto Freire, está tudo descrito lá. Você vai entender exatamente qual foi o impacto da não solução da abolição
neste desenho urbano brasileiro. Além dessa questão, que a gente também está falando aí, vamos falar agora sobre essa questão do âmbito do cenário político, ético atual. A questão da corrupção, que a gente não tem como não falar disso, que isso aí também envolve, foi muito amplamente discutido em relação a isso daí, que tem uma questão também ética, moral, não sei como é que é, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho a respeito disso, até para clarear nossas ideias. Bom, eu vou partir nessa questão até mesmo de um fundamento cristão, ou então, se pensarmos até anteriormente, de um fundamento hebraico, né, da crença hebraica, que é a corrupção do homem. Né? Uma característica do ser humano é exatamente essa fragilidade moral. Por mais que você tente investir naquilo que é certo, toda a escolha que você pratica, que você decide, sempre tem um ônus. Você nunca tem uma escolha ideal. Ocorre que, no entanto, que essa fragilidade no âmbito das escolhas morais também permite que as pessoas, os indivíduos, quando vão exercer o poder, de certo modo, mergulham numa característica e algo que é da natureza do poder, que é a corrupção. O poder tem essa característica. A começar porque todo poder é assimétrico. Quando você fala em poder, você está falando de alguém que pode sobre alguém. Então você já tem uma assimetria aí que nega um princípio ético, por exemplo, da igualdade, da isonomia, né? Os gregos tentaram resolver isso aí com o conceito de isonomia e isegoria. Isonomia quer dizer todos são iguais perante a lei, mas quem que são todos iguais para os gregos? São os cidadãos gregos. As mulheres, os escravos, os estrangeiros não tinham esse direito, né? E a isegoria, que é o direito à liberdade de expressão e opinião. Então, o que ocorre? A tentativa de estabelecer um grau de igualdade, ou seja, aplicar um conceito de igualdade que reflete o que é justo, por exemplo, no âmbito político, você encontra o poder. A questão é como que você equaciona esses dois interesses aí. Que se o poder na sua natureza é assimétrico, né? E o poder no âmbito político, ou toda relação de poder, apresenta o seguinte: quando a pessoa sente-se na capacidade de impor a sua vontade, ele não está preocupado com o que o outro pensa. E aí, se ele entende que aquele poder, para impor a sua vontade, gerando um determinado efeito, esse indivíduo aí não está preocupado com o que pensa o outro que está submetido a ele. Então ele pode achar, ou pode pensar, como acontece tradicionalmente no Brasil, que ele vai ser intocável naquele exercício do poder. A grande cultura política brasileira no campo da corrupção é que aquelas elites que se corrompem sempre se sentiram intocáveis. Isso começou a mudar muito recentemente, porque o Brasil optou por ser uma democracia, que também gera uma outra grande discussão. Ocorre, no entanto, que a corrupção não escolhe classe social. A corrupção, você pode transformar determinado, por exemplo, uma coisa simples, furar fila. Furar fila é uma forma de ser justo numa situação. De forma alguma. Quem fura fila está exercendo um poder. Ele impõe uma vontade individual sobre um grupo que está na fila. Sim. Agora, quem fura a fila? No Brasil, é de baixo ao alto, em termos de classes sociais. É tanto, ontem mesmo eu estava aí na cidade, chegou um rapaz, você percebia, ele estava com uma moto simples, um sujeito vestido de forma bem simples, né? Você percebe um grau de humildade. Ele chegou logo, moleque de uns 20 anos, ele chegou lá e colocou a moto dele na vaga do deficiente. Percebe? Então, essa educação para construir um relacionamento... Aí entra a moral, né? Exatamente. Mas entra também um aspecto político, porque aquele espaço ali não é um espaço privado. Se a gente pensar que a moral pertence ao mundo privado, quer dizer, como você se relaciona com o outro ali, no âmbito de uma certa relação afetiva, numa relação mais íntima, uma relação privada, o mundo político é espaço público. Então, aquela corrupção que ocorre numa situação dessa, você percebe que ela indica um tipo de comportamento comum. Um exemplo muito simples também.
Nos últimos tempos, as denúncias em torno da Lava Jato entrou em conflito com um discurso que é defendido pelo mundo liberal, que é a iniciativa privada que tem que estar aí presente, tem que reduzir Estado, porque é a iniciativa privada que investe, que dá emprego e tal. Só que qual é a relação da iniciativa privada com o Estado brasileiro? É da corrupção. Sim. O Estado, ou o agente do Estado, que no caso é o governo, melhor dizendo, né, sendo mais preciso e respeitando aí a observação do Paulo, é que o governante, como agente do Estado, ele não é corrupto somente como político. Para ele ser corrupto, ele precisa se relacionar com o mundo do capitalismo e do mundo empresarial. Então, nós vamos encontrar pessoas que tinham aí no mundo empresarial, nossa, mas sujeito, olha, empresário. Aí se descobre que ele é tão corrupto como Sim, aquele... Exatamente. Percebe? Aquele político. Que está exercendo o poder. Exatamente. Então, não há... Do Estado, né? Aí você não pode pensar, estabelecer uma visão que eu penso que é reducionista e é frágil, de que o político é corrupto, a iniciativa privada não é. E a sociedade aqui embaixo não é. Sim. Não, por quê? Porque esse agente de Estado, que é o governante, o político, ele é dessa sociedade. Com certeza. E ele se relaciona com esse mundo capitalista, com esse mundo empresarial. Eu preciso ir para um rápido intervalo, a gente volta já, e eu já vou até, o senhor citou aqui sobre a Lava Jato, a gente vai falar um pouquinho sobre isso no próximo bloco aqui na Ação Nacional. A gente volta já.